Meu nome é Daiane, estou aqui para falar um pouco da palavra de Deus para vocês. Eu quero que vocês abram em Ezequiel, capítulo 13, versículo 21. Profecias contra os falsos profetas. Bem, hoje em dia, muita gente já não se confia mais em ir para a igreja, porque alguns, eles vão para buscar a Deus. E hoje em dia, gente, nossos pastores, eles não falam exatamente sobre a palavra de Deus. Eles querem criar uma palavra em cima da palavra de Deus. Então, eles não sabem a noção do tanto de mal que eles passam para todos aqueles que ouvem eles e para si mesmo. Porque Deus deixou escrito a palavra de Deus. E então, ele já deixou a Bíblia, os ensinamentos dele, Jesus veio à Terra também, para cada um que foi escolhido para falar a palavra de Deus, para falar o que realmente está na Bíblia. E não da boca para fora, falar só o resumo, o principal mesmo. Ninguém tem coragem de ler. Então, Ezequiel, capítulo 13, versículo 2. E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se os dias, oferecerá toda a visão. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: farei cessar este ditado, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel, mas diz-lhes: chegaram os dias e a palavra de toda a visão, porque não haverá mais nenhuma visão vã no meio da casa de Israel, porque eu, o Senhor, farei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais diferida, porque em vossos dias, ó casa rebelde, farei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Então, o que esse trecho quis dizer? Então, aqueles que são pastores, que se diz pastores, falam palavras em vão, sem precisão, ou seja, eles, em vez de incentivar você a ler a Bíblia, a ir para o caminho de Deus, a servir a Jesus, o que eles fazem? Eles simplesmente pegam: Deus é bom, Deus é Pai, Deus perdoa, lê um versinho ali, um versinho aqui, abre ali e tal, mas não vê, gente, que realmente você tem que fazer. Ou seja, eles ensinam o quê? Você só ir à igreja, dar a oferta e Deus vai dar tudo para você. Não, o que Deus deixou aqui na palavra foi que você ensinasse cada palavra, entendeu? Cada letra que Jesus deixou aqui na palavra de Deus para vocês. Então, Deus, ele quis dizer que hoje em dia os pastores, eles não fazem a mínima ideia do que eles estão fazendo de tão mal para o povo de hoje em dia. Então, eles ensinam apenas ao quê? Não, pega o sal, benza sua casa, venha para a reunião de domingo, blá blá blá, a reunião para poder livrar seu filho do vício, para salvar o seu casamento, para sua vida ser prosperada, para sua vida ser abençoada, certo? Faz orações, mas não ensinam, gente, não ensinam a falar a palavra de Deus, os mandamentos, não ensinam você a procurar Jesus, a se arrepender dos seus pecados. Hoje em dia, eles ensinam você a adorar o dinheiro. Não. Você tem que dar esse dízimo para que seu trabalho seja multiplicado, para você se tornar uma gerente daqui a 5 dias. Eles ensinam isso hoje. Então, eles não ensinam realmente a palavra de Deus. Então, Deus se injuria, Deus fica muito injuriado com isso. Entendeu? Então, Deus fala aqui que: porque eu, Senhor, farei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais diferida. Porque em vossos dias, ó casa rebelde. Ó casa rebelde, o que quer dizer? Quer dizer que eles ensinam, entendeu, ao povo ser rebelde para Deus, ou seja,
Eles ensinam as pessoas não seguirem o caminho diretamente para Deus. Eles ensinam a não seguir o caminho para o dinheiro. Gente, hoje em dia a igreja ela tem que ser dita a palavra do Senhor, tem que ser dita os ensinamentos, os castigos se você não obedecer a Deus, e o que você tem que fazer para seguir a Jesus, e para como você tem que ser salva, entendeu? Para falar sobre a vinda de Deus, que muitos pastores dizem, tomara que a vinda de Deus venha logo. Gente, quem pede para vir a vida de Deus é um louco, porque a Bíblia fala que vai vir muitas maldições, vai vir morte, vai vir sofrimento. E será que você está preparado para a vida de Deus? Se a vida de Deus fosse hoje, agora, nesse exato momento, como que seria a sua vida? Como que seria a sua alma eternamente? Será que iria para o inferno ou iria para o céu? Ou seja, teve tempo para isso, mas os pastores hoje eles não ensinam nada da palavra de Deus. Eles ensinam só você a ser rebelde contra Deus. Mas você não sabe, você está sendo, porque a partir do momento que você se confia em falsos profetas, nossa, estou tendo uma visão para você. Você tem que vir, tem que dar o dízimo para poder você ter abundância na sua vida, para salvar o seu casamento. Gente, não precisa você ir para reuniões de casamento, não precisa você comprar um livro para saber como é que você vai ser modificada a sua vida, o ensinamento, como é que você vai salvar seu casamento. O único salvamento está aqui, na palavra de Deus. Você seguir a Deus, a Jesus. Pronto, tudo isso, gente, automaticamente vai tudo sumir da sua vida. Entendeu? Você buscando os mandamentos de Deus, as palavras de Deus. Procure uma Bíblia, uma igreja que não vendam coisas no altar que são grandes do pecado. Que não fale mais do dinheiro do que Deus. Porque hoje em dia as igrejas, elas falam mais do dinheiro, entendeu? Mais de outras coisas. Mas não falam do que Deus quer pra gente. O que você faz sobre os seus pensamentos. Na Bíblia fala sobre tudo isso, entendeu? Então, gente, continuando aqui. Ezequiel, capítulo 13, agora versículo 26. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que este vê é para muitos dias, e ele profetizar de tempos que estão longe. Portanto, diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, não será mais diferida nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Agora, gente, hoje em dia, ele não liga mais para o seu próximo. Olha o que aconteceu com essa mulher do Guarujá. O pessoal simplesmente achavam, não tinha certeza. Achavam que ela fazia uma coisa que ela não fazia, não tinha certeza. E pisaram nela, bateram nela, jogaram ela, tacaram pau na cabeça dela, pneu de bicicleta. E a compaixão do próximo. A Bíblia fala que ame o próximo como a si mesmo. E cadê isso? Gente, hoje em dia não ensina. Hoje em dia as pessoas não ensinam. Não ensinam mesmo a palavra de Deus. Hoje são tudo... hoje a grande igreja que o pessoal está falando aí de Israel, que estão fazendo aqui em São Paulo, provavelmente já é o fim dos tempos, porque a igreja de Israel não pode ser feita fora da cidade, só tem que ter... só pode ser entregue a oferta com sangue de animais no Brasil, não pode, vai ser com dinheiro, que não pode ser essa igreja de Israel. Então, só pode entrar aquelas pessoas que forem bem vestidas. E os pobres, como é que vão estar os pobres? Então, Deus fala, mas antes um camelo entrar numa agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então, por que eles pedem para a pessoa bem vestida? Deus fala para você não amar o dinheiro, amar ele acima de todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo. Então, hoje em dia, as pessoas estão ensinando você a amar o dinheiro. Então, como que o mundo hoje em dia, gente, como que a palavra de Deus vai vir para vocês? Então,
Então, gente, a gente se comove com tudo isso. Desculpa. Então, como que a palavra de Deus vai vir para vocês? Então, os pastores hoje em dia, eles não pregam a palavra de Deus, não ensinam as pessoas a se arrepender dos seus pecados. Então, às vezes, quando a gente acha que a palavra certa, não é. Então, abram em Ezequiel, capítulo 13, versículo 2. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e diz aos que só profetizam: o que vê o seu coração, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Então, gente, hoje em dia, tem pastores que mentem uma visão para que aquela pessoa venha para a igreja. Tem pastores que inventam uma palavra. Hoje em dia, eles seguem o próprio espírito. Hoje em dia, eles querem pisar em cima da palavra do Senhor. Então, gente, eu quero que vocês acordem e vejam o que vocês estão fazendo com o mundo que Deus fez. O que vocês estão fazendo com a palavra dele. Vocês estão pisando em cima da palavra do Senhor. Muitos pastores fingem ver visão, fingem ler a mão, fingem falar uma coisa que não tem nada a ver com a palavra. Simplesmente eles mudam a palavra de Deus. Eles leem um trechinho aqui de bênçãos, mas a outra página, onde mostra as bênçãos que Deus faz, mas o outro lado eles não mostram as maldições que vai cair sobre eles se sair do caminho de Deus. Ou seja, eles ensinam só que Deus é bom, que deve fazer bondade, e a gente não tem que fazer nada. Todo mundo diz: eu amo Deus, eu amo Jesus. Mas, pô, você está fazendo alguma coisa para realmente você mostrar que ama Ele? Para pelo menos ter amizade com Ele? Porque a palavra de Deus está aqui, a Bíblia está aqui, Deus grita, Deus fala para todos aqueles pastores, Deus manda aquelas pessoas falar a palavra, e eles simplesmente fecham a porta, não querem ler a palavra de Deus, acham difícil, têm medo de falar as coisas de Deus, com medo daquelas pessoas saírem correndo da igreja. Eles preferem ter igreja cheia, que eles querem roubar o dinheiro deles, mas não ensina a palavra do Senhor Jesus. Hoje em dia não ensina mal o próximo, sabe? Hoje em dia, gente, a gente tem a carne hoje, a gente somos as mesmas carnes. A gente veio do pó, e do pó a gente voltará. Então, pra que eles ensinam a amar o dinheiro, a adorar? Hoje em dia, a Igreja Universal, ela tem: sou doutor, sou fulano de tal, Abraão, blá blá blá, que faço medicina, sou advogado, sou doutor, eu sou universal. Deus não quer saber se você é doutor, se você tem dinheiro. Deus quer saber do seu coração. Seja humilde. Jesus, ele veio ao mundo simples, humilde, para que aquelas pessoas vejam o exemplo de Deus, que o filho dele é humilde, é simples. Então, eles não ensinam hoje a gente a parar de amar um pouco o dinheiro. Sim, o dinheiro é necessário, apenas para o necessário, e não você esbanjar, sabe? Seguir o seu próprio caminho. Hoje em dia, as pessoas, sabe, têm medo de ir para a igreja, aquelas igrejas que realmente ensinam, que hoje são poucas, mas para graças a Deus ainda restam algumas ainda. Então, hoje em dia, essas igrejas, elas não ensinam a palavra do Senhor. Então, continuando aqui. Ó, só para vocês verem aqui, ó. Ezequiel, capítulo 3, versículo 6. Veem vaidade e adivinhação mentirosos, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se esperem
o cumprimento da palavra. Quando dizeis, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei, portanto assim diz o Senhor Jeová, como falais vaidade e verdes a mentira, portanto eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. Então, gente, hoje em dia, eles usam a palavra do Senhor. Deus disse isso, mas às vezes não é verdade, às vezes é mentira. Ai, você vai ser uma grande vencedora, vai ser uma grande mulher, vai ser uma grande doutora. Deus quer saber o seu coração, se você está indo bem, os seus pensamentos. Então, não adianta você querer ser rica e não ter Deus no coração, não adianta de nada. Você fica no nada do mesmo jeito. Então, aqui diz que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade. Então, tá vendo, falsos profetas, que Deus está dizendo para vocês? Que a mão dele virá contra vocês, se vocês inventarem mentira contra ele. Então, muitos pastores, eles, irmã, eu tenho uma visão com você. Deus está falando que você vai ser uma grande vencedora na vida. Vai ter muito dinheiro esperando por você. Não sai da presença dele. Então procurem a Bíblia, que lá não tem como profeta nenhum lhe enganar. Porque é uma pena, gente, que hoje em dia as pessoas vão procurar a palavra de Deus, infelizmente, contra esses falsos igrejas aí, esses falsos profetas, que não ensinam nada, que não ensinam absolutamente nada, que eles abrem a Bíblia, mostram versículos innecessários, ou seja, eles mostram bênçãos que Deus vai trazer. Eles fazem uma coisa incompleta. Como que a pessoa vai subir no céu se ela sabe só a metade da coisa? Então, você vai seguir a Deus, Deus vai tirar isso e isso de você, vai trazer isso e isso para sua vida, e bendito seja tudo aquilo que você pisar, tá. Mas ele não ensina o que você tem que fazer para receber isso. Eles não ensinam você o que vai vir contra você, as maldições, se você desviar do caminho dele. Por exemplo, tem 30 demônios ao seu redor. Então, automaticamente, eles vão sair da sua vida. Mas, se você sair da presença de Deus, de Jesus, se tinha 30, vão vir 150. Jesus, a salvação. Ou você prefere que a sua alma seja queimada no fogo do inferno durante milhares e milhares e milhares de anos? Nossa carne, gente, ela não vale nada. Você viu aquela mulher lá? Foi toda arrebentada, o corpo dela jogado igual uma boneca arrastada. Então, o que vale? A alma dela, quem sabe onde está agora? Será que realmente teve chance dela se salvar? Então, gente, não espere por amanhã, não espere por daqui uma hora você entregar sua alma a Deus. Entregue agora. Faça uma oração. Jesus, eu entrego a minha alma, meu espírito nas tuas mãos. Aceite o Senhor Jesus no meu coração e se batize. Siga as palavras de Deus, que Deus abençoe a sua vida. Todas as doenças, as maldições, todos aqueles que seu caminho está travado, Deus vai tirar. Mas siga a palavra dele como ele manda. Porque hoje em dia, gente, é muito difícil. Agora, versículo 9. Vou repetir. Ezequiel, capítulo 13, versículo 9. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinhem mentiras, visto que andam enganando o meu povo. Olha só o que Deus diz para vocês. Eu sei que Deus vai botar essa palavra para vocês ouvirem. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo, paz, não havendo paz. Uma grande pancada de chuva haverá na minha ira. Então, gente, o que adianta você falar as bênçãos, só as bênçãos, e não ensina as pessoas a procurarem a Bíblia, se arrependerem, ser humildes? Se não ensinam, o que adianta tudo isso se vocês não ensinam como seguir a Deus, como vai ser se sair do caminho de Deus, de Jesus? Então Deus fala aqui, um vento vai cair a sua igreja, porque lá não está plantada a palavra do Senhor. E os falsos profetas que ensinam mentiras, que dizem que Deus disse, mas Deus não disse, tem que tomar muito cuidado. Então, para isso existe a Bíblia.
Para isso existe nosso advogado fiel, que é Jesus. Para isso existe nosso Pai glorioso, o nosso Senhor Deus, para nos salvar dessas mãos desses lobos. Continuando. E derribarei a parede que rebocaste, de cal não adubada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a rebocam de cal e não de adubada. E vós direis: a parede já não existe, nem aqueles que a rebocam. Se Deus fala claramente para você seguir a palavra dele, para você profetizar, ensinar para aqueles que não sabem, abrir os olhos daquelas pessoas que não veem, por que vocês não ensinam realmente a palavra de Deus e param de inventar mentiras, de inventar falsos testemunhos, de dizer, ai, Deus falou isso, mas na verdade Deus não falou? Deus não dorme não, Deus está olhando para você. Prepara a qualquer momento a mão de Deus contra ti. Então procure a Bíblia, que ainda há uma chance de arrepender. Jesus, ele te chama até o teu último suspiro, até o seu último fôlego. Deus te chama. Muitas pessoas, ela olha para esse vídeo, esse vídeo tem 1 hora, tem meia hora. Eu não tenho tempo para ver isso não. Mas ele não sabe que nessa pequena meia hora guarda uma grande salvação, livra do inferno. Muitas pessoas, elas se recusam a olhar, mas não olham que a palavra de Deus está chamando ela. Então, gente, eu entrego a palavra do Senhor para vocês. Que Deus, Jesus, ele venha entrar na sua vida, como ele entrou na minha. Que vocês venham se arrepender de seus pecados, que vocês venham se arrepender dos seus maus pensamentos, que venham amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, busquem a Deus, que em Deus vocês encontram tudo o que faltar para a sua vida. Procure a Jesus, que você buscando ao Filho, você encontra ao Pai. Então, entrega a palavra em nome de Jesus. Amém.